Olá, olá pessoal, aqui professor Juliano Colombo e vamos enfrentar e mergulhar então nas últimas dicas de processo civil nessa preparação para a tua prova. Então vamos tentar revisar aquilo que possivelmente vai cair na tua prova, tentando elencar aí algumas matérias importantes. A gente vai chamar atenção para algumas matérias importantíssimas dentro do processo que você deve ter atenção. Nós vamos também ver artigos de lei, artigos do Código de Processo Civil, e eu preparei também um material aqui para a gente expor, na nossa tela, para tentar visualizar alguns esquemas, algumas situações, acompanhando no quadro também dicas finais então para a tua aprovação, certo? Então vem com a gente, pega teu código, pega o Vademecum aí, vamos passando tópico a tópico para a gente tentar dissecar tudo aquilo que pode cair, tentar acertar e chegar muito próximo de uma alternativa correta aí na tua aprovação, certo? Vamos lá então. Pessoal, olha só, processo civil, um ponto importantíssimo para a gente entender é o caminho dele, desde o início até o final. Depois grau recursal, tribunais em Brasília, isso é importante. Quando a gente faz a visualização da questão, faz a leitura dela, tenta desenhar, ou mentalmente, ou faz um rabisco lá na prova, e vai tentando desenhar qual é a situação. Um ponto importante aqui já, pontapé inicial para a gente entender, toma cuidado, porque a OAB FGV, na sua prova, ela costuma botar muitos nomes das pessoas em poucas linhas. Então ela vai dizer assim, João casado com Maria, contrato advogado Alexandre, na ação contra Gabriel, casado com Márcia. O cara lá tem meia linha, já tem 6 nomes para entender. E aí a alternativa pergunta, Gabriel pode contra Márcia? E ali eu vou errar. Então o primeiro tópico é você entender a matéria e a história que a ordem vai contar para você. Normalmente, as questões de processo, elas vêm, em sua grande maioria, com um conteúdo fático, com uma parte lá casuística, O que é uma questão casuística? Ela vai contar um caso para você e vai perguntar como advogado qual é a melhor forma de atuação. E esse caso, às vezes, não é tão simples da gente entender. Então, o primeiro ponto, eu sei que eu estou diante de uma questão de processo civil. Tenta localizar a matéria que essa questão está trabalhando e desenhar bem, desenhar mentalmente ou no próprio caderno lá, obviamente não na folha gabarito lá que você vai ter que pintar, mas faz um rascunho daquilo que está sendo narrado ali. Trata aquela questão no sentido de entender preliminarmente ela, não buscar diretamente uma resposta, mas entender o que ela está trabalhando, porque muita coisa muda no âmbito da prova. Você vai ver o que a prova normalmente vai contar para você. Ela vai contar um dano moral, ela vai contar um acidente de trânsito, ela vai contar uma questão familiar, uma cobrança de dívida, uma execução lá de um título executivo. É isso que, no mais das vezes, a prova de processo civil acaba contando. Ou um recurso, foi feita uma sentença, que é uma intervenção de terceiros. Então, não é fácil interpretar a questão. Então, vê a matéria que está sendo trabalhada, vê o caso, desenha ele mentalmente ou na própria folha, para então começar a enfrentar as questões. Essa é uma dica bem importante, porque eu tenho certeza que vários candidatos que não conseguem a aprovação, grande parcela deles não consegue a aprovação porque não sabe nem qual matéria está sendo cobrada ali. Ele está naquele bolo, 80 questões, ele tem que pintar 40 bolinhas em locais corretos, e ele não sabe muito bem nem qual é a matéria que está sendo questionada. E isso atrapalha muito na hora da prova. Então tenha calma para visualizar a matéria, o assunto dentro da matéria e desenhar bem aquela questão. Essa é uma grande dica, muito válida para a parte de processo civil, naquelas que eu tenho e dou aula, na parte de ética também segue a mesma linha, mas adota isso que tu está próximo da aprovação, ou tu dá um passo para a aprovação a partir desse conceito. Interpretar, desenhar a questão, saber qual matéria, qual assunto está sendo tratado. E depois, mesmo não tendo domínio sobre o assunto, vai para cima, para tentar entender, visualizar e eliminar algumas alternativas que podem parecer absurdas, certo? Então, olha só, no processo civil, gente, vamos trabalhar, num primeiro momento, assim, dentro da estrutura do procedimento comum.
Muitos ainda falam, né, de uma forma errada, equivocada, né, o procedimento ordinário, porque nós tínhamos procedimento comum ordinário, o procedimento cautelar. Na verdade, em termos de procedimentos, nós temos o procedimento comum e os procedimentos especiais. É isso que o CPC lá em 2015 alterou. Então, eu vou desenhar aqui a figura do procedimento comum, para a gente tentar entender o caminho dele e depois visualizar quais seriam as alterações, né, dentro de um eventual procedimento especial, portanto, né, e o que poderia ser alterado. Aí, claro, o procedimento comum não é aquele, por exemplo, do juizado especial. Juizado especial civil, juizado especial da Fazenda Pública, são procedimentos diferenciados do procedimento comum. Essa parte do procedimento comum nós estamos trabalhando aquelas matérias, né? O sujeito vai lá, ajuiza uma ação, petição inicial, não está configurada como um mandato de segurança, não é uma ação possessória, não é uma ação munitória, é uma ação de procedimento comum. Aqui nós podemos pensar uma declaratória, uma ação de indenização, né? Responsabilidade civil, indenização por danos materiais, morais, um acidente de trânsito, uma cobrança de dívida. Seriam essas situações aqui do procedimento comum. Bom, o procedimento comum ele inicia, a base dele, a partir de uma petição inicial. Petição inicial. Olha só que interessante. Aqui na petição inicial, nós temos requisitos. Esses requisitos da petição inicial, eles estão postos lá no artigo 319 do Código de Processo Civil. Não tem muita novidade se a gente pensar assim, a matéria de petição inicial, ela normalmente não é tão cobrada assim, porque não tem muita novidade dentro da matéria de petição inicial. Quer dizer, a petição inicial, desde lá do Código de 73, ela continua quase que na mesma linha, quase que nos mesmos requisitos, com algumas alterações. A gente vai ver, vai pontuar isso que você deve ter atenção. Quais são as alterações, assim, os pontos importantes? Por exemplo, olha só, diz o artigo 319 que na petição inicial, o autor, ao ajuizar a demanda, ele tem que se manifestar se ele quer a audiência de conciliação ou mediação ou ele não quer a audiência. Se ele tem interesse em desde fazer uma audiência de conciliação ou mediação. Vamos dar uma olhada nisso, né? Esse aqui é o material então que eu coloquei para você, a gente já vai passar nele, né? Mas eu quero inicialmente que a gente tenha aí noção do Código de Processo Civil, que lá no seu artigo 319, que é o que nós vamos falar agora, ó, ele diz assim, ó, a petição inicial indicará, né, o juiz a que é dirigida, nome, prenome, estado civil, quer dizer, ele trabalha com requisitos básicos, né? E entre eles tem um que você deve tomar uma atenção especial aqui, que é o último inciso do artigo 319, que está aqui, ó, o inciso 7. A opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou mediação. O que significa isso? Qual a pauta importante aqui para a gente entender? A pauta importante é a seguinte, ó, quando eu ajuizei a minha demanda e, portanto, protocolei em juízo a petição inicial, tem um requisito fundamental que está estabelecido lá no artigo 319, inciso 7, que é a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou mediação. Por que isso acaba caindo, gente? Por que isso acaba caindo? Porque isso é uma novidade. Se nós pensarmos no código lá de 73, ele tinha também valor da causa, como tem agora, tem a qualificação, como tem agora, tinha lá a competência, como tem agora, tinha lá fatos e fundamentos jurídicos, como tem agora, só que ele não tinha a opção do autor pela audiência de conciliação ou mediação. Então isso é uma novidade. É simples, mas é uma novidade importante que pode cair. Então um dos requisitos fundamentais aqui da nossa petição inicial é que lá no corpo da petição inicial, eu vou botar aqui para vocês, ó, eu tenho que ter o quê? A opção pela audiência. É obrigatório que o autor se manifeste no interesse pela audiência de conciliação ou mediação.
Isso é fundamental, é um dos requisitos que, por vezes, vem sendo cobrado aí nas principais provas e pode cair aí na tua prova da ordem, certo? A opção pela audiência ou não, é um requisito essencial. Vamos lá, o que vai acontecer? Vamos supor que o autor ajuize a demanda contra o réu e não coloque essa opção pela audiência. O que o juiz vai fazer? O juiz vai mandar emendar a inicial sob pena de indeferimento. Então vai dizer, olha, você não colocou um dos requisitos do artigo 319, então vai emendar. Aqui nós já temos outro tipo de questão. Vamos tentar trabalhar com isso para a gente entender. Olha só. Então quer dizer que agora é obrigatória a colocação na petição inicial da opção se quer ou não quer a audiência de conciliação ou mediação. É obrigatório. Tá legal. Se a minha petição inicial está totalmente correta, não tem problema nenhum, o juiz vai determinar a citação do réu. Certo? Então, o réu vai ser citado. Vamos tentar entender. Pode acontecer alguma coisa entre a petição inicial e a citação? Quer dizer, o réu só vai ter ciência da demanda a partir desse momento aqui. Aí eu te pergunto, pode acontecer alguma coisa entre petição inicial e citação? Pode acontecer alguma coisa antes da citação? O juiz poderia, por exemplo, indeferir a inicial antes da citação? Pode determinar a emenda inicial? Pode julgar improcedente? Vamos analisar tudo isso? Sim, ele pode. Vamos lá, então. Antes de determinar a citação, o juiz, por exemplo, pode determinar a emenda da inicial. Ah, professor, mas como assim a emenda da inicial? Pode acontecer. Talvez não aconteça, mas poderá acontecer. Ah, mas por que a emenda da inicial? O que é emendar a inicial? Emendar a inicial é dizer, olha, a tua petição inicial ela está legal. Só que faltam alguns dos requisitos. Quais? Do 319. Faltam alguns requisitos do artigo 319. Então, ele vai determinar a emenda da inicial, né, para que o autor complete aqueles requisitos que não estão. Exemplo, eu não indiquei se eu quero ou não a audiência de conciliação ou mediação. O juiz vai determinar a emenda da inicial. Se o autor não emendar, aí nós temos o indeferimento. O juiz indefere a inicial. Pode acontecer o indeferimento da inicial? Sim, o juiz pode indeferir a inicial. Então o juiz indefere a inicial, se ela não foi emendada, não foi complementada. Algumas questões aqui são fundamentais. Vamos lá, olha só. É possível, o que pode cair aqui para você? Primeira pergunta. É possível que o juiz, não tendo um dos requisitos, ele determine imediatamente o indeferimento da inicial? Quando o juiz indefere a inicial, ele aqui, ó, fulmina a inicial. Olha, ele recebe a inicial e diz, não tem. Não tem como prosseguir. Então ele indefere a inicial. A pergunta é, faltando requisitos da petição inicial, pode o juiz indeferir ela ou ele tem que obrigatoriamente determinar a emenda da inicial? O que representa aqui diante de um contexto, diante de uma ideia de celeridade, economia processual? Será que o juiz indefere imediatamente ou oportuniza a parte, a emenda, complementação, o ajuste, um remendo, né, como propriamente vem a estrutura da emenda? Olha, vamos lá para a tela. Aqui eu estou lendo para vocês o artigo 319 do Código de Processo Civil. Ele traz aí, ó, todos os requisitos da petição inicial. Aí, dentro dos requisitos, diz o seguinte, ó, caso não disponha das informações, poderá o autor na petição inicial requerer ao juiz diligências, né? A petição não será indeferida se for possível citar o réu. A petição não será indeferida pelo não atendimento disposto no inciso 2 deste artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Que é, eu não sei qualificar totalmente lá o nome das partes, né? Eu não sei o estado civil delas. Posso demandar? Pode, né? O artigo 319, lá no parágrafo 3º, ele diz, olha, não vai ser indeferida, né? Se for possível citar, diz o parágrafo 2º, tá legal, não tá errado. Mas o que eu queria tratar com vocês é o 321.
O 321 vai dizer o seguinte, ó, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 319 ou 320, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, que é exatamente o que eu havia explicado para vocês. Se o autor não cumprir, aí então o juiz indefere a petição inicial. Veja, portanto, que nós estamos trabalhando com o artigo 321. Eu não gosto de ficar botando aqui números de artigos, porque na tua prova não cai número de artigo, cai o conceito deles, o que ele representa, o que ele quer dizer, isso sim. Né? Então, o 321, ele vai dizer, olha, o juiz, se ele percebe que a petição inicial não preenche todos os requisitos, ele determina a emenda. Emendou, está tudo certo, beleza. Completou, vamos para a citação do réu. Agora, se ele determina a emenda e o autor não emenda, não apresenta os documentos, aqueles requisitos necessários, ele indefere inicial. Exemplo, eu entro com uma petição inicial e não opto pela audiência ou não. O juiz diz, olha, autor, falta você optar se quer ou não a audiência. Se o autor não optar, indefere inicial. Vamos dar outro exemplo. O autor entra com uma petição inicial e não apresenta valor da causa. O juiz determina a emenda dizendo, apresente o valor da causa, atribua à causa o seu valor. Ele não atribui o valor da causa, indefere a inicial. Essa é a estrutura. Ah, mas eu trabalho lá numa comarca, eu já fiz estágio, onde o juiz nem olha para esse caso aqui, né? O sujeito lá pega e já manda citar e tal, tá certo, gente. Por vezes é o que se vive e visualiza na praxe, na prática, né? Que pode por vezes até ir contra o texto legal. Só que na hora da prova da ordem nós estamos marcando aquilo que é legal, correto, estabelecido dentro do procedimento. Então o procedimento é este, eu tenho que colocar todos os requisitos, se eu não colocar o juiz determina a emenda. E se eu reiteradamente não colocar, não emendar, não completar, indeferimento da inicial. Que, na verdade, não é uma análise de mérito. Né? O juiz não está analisando e julgando a causa no seu mérito. Ele está apenas dizendo, olha, indefira a inicial porque não tem todos os requisitos. Certo? Então, pessoal, até agora, ó, te liga, né? A figura de entender a matéria, o assunto, desenhar basicamente qual é o contexto lá e depois o caso da emenda do indeferimento e da audiência de conciliação, a informação obrigatória aí nessa audiência. Continuando, vamos lá. Olha só, é possível que o juiz, sem citar, julgue o mérito do processo? Sim, é possível. Isso aqui é top de linha, gente, cai bastante. E se cair, um monte de gente erra. Vamos lá. É possível julgar antes de citar? Vamos lá, se eu te perguntar assim, tem possibilidade no sistema do juiz julgar o mérito da demanda sem citar o réu? Quer dizer, olha o que nós estamos aqui, em tese, ofendendo o contraditório. Porque eu determino, eu apresento uma petição inicial, e aí, dentro daquela petição inicial apresentada, o juiz nem determina a citação do réu. Ele já aqui, ó, de pronto, acaba com o processo. Não pelo indeferimento inicial, mas julgando o mérito. Sim, há possibilidade. Quando? Quando ocorre a chamada improcedência liminar do pedido. Então, improcedência liminar do pedido. Vamos lá. O que é essa improcedência liminar do pedido? O que ela representa? Como assim? O juiz, vamos lá, ele está julgando aqui, gente, o mérito da demanda. Já é um julgamento de mérito. Ele não está apenas indeferindo a inicial. Ele não está dizendo assim, ó, ah, não, nem vou analisar. Não, muito pelo contrário. Ele está dizendo, já analisei e já estou julgando o improcedente. Veja, eu não falei procedência liminar. Nós falamos em improcedência liminar. Não há procedência liminar, apenas improcedência liminar. Ah, mas quando ele vai poder dar essa improcedência liminar? Porque a petição inicial, nesses casos, ela está completa. Ela tem todos os requisitos, não tem problema nenhum.
é diferente do indeferimento inicial aqui. O indeferimento inicial é porque o juiz pega a petição inicial e pensa, não, ela tem problemas, faltam alguns requisitos, então determina a emenda. Aí o autor não emenda, o juiz indefere a inicial, nem analisou, porque não tem requisito básico. Agora aqui, na improcedência liminar do pedido, o juiz analisou a petição inicial e ela tem todos os requisitos, ela está boa. Bom, formalmente perfeita, tem todos os requisitos que tem que ter. Ah, mas por que então que ele julga improcedente, já julgando o mérito? Enquanto isso, vamos lá, o réu está na sua casa lá. O réu nem sabe o que está acontecendo e já está ganhando. Né? É aquele negócio, ele está lá sentado e está ganhando. Ah, o réu está onde? Está lá no churrasquinho e tal, e venceu. Né? O que ele fez? Não fez nada. Ele venceu só por aquilo que o autor fez. Quer dizer, ele levou a juízo uma tese que não tem respaldo, que é contrário a teses, é contrário a posicionamentos anteriores. A gente vai ver agora o que seria esse posicionamento. Vamos lá para tentar entender. Novamente, a gente aí na tela, Código de Processo Civil, nós temos aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho para ficar mais... O artigo 332. Então, o artigo 332 do Código de Processo Civil, ele fala ali, ó, da improcedência liminar do pedido. Uma parte importante aqui para a gente entender, quando a gente fala desta improcedência liminar do pedido, é que a improcedência liminar do pedido, ela já é julgamento de mérito. Isso é um ponto importantíssimo para você entender. Quando o juiz julga improcedente liminarmente o pedido, ele já está julgando o mérito. E aí vamos ver quando que ele pode fazer isso, porque pode parecer estranho, né? A gente está trabalhando no seguinte sistema, olha, mas entrei com a ação, o juiz diz, olha, os requisitos estão todos corretos, só que você perdeu no mérito, perdeu analisando a matéria. Por quê? Ah, porque você, autor, ajuizou uma demanda que traz uma tese contrária a uma súmula do STF, ou uma tese contrária a uma súmula do STJ. O STF e o STJ já decidiram em matéria sumulada exatamente contrário ao que você decidiu. Então não adianta você ir recorrendo e chegar até lá, a gente perdeu um tempão enorme aqui, você vai chegar até lá e vai perder. Então eu já te digo, perdeu agora já. Você perdeu agora porque o que você está pedindo está em desacordo, em contrariedade com uma súmula do STF ou com uma súmula do STJ. Vamos dar uma olhada lá? Olha o que diz o 332. Ó. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido. Veja, independe da citação do réu. E ele julga liminarmente improcedente o pedido. Por quê? Porque o pedido contraria o quê? Ele contraria súmula do STF ou súmula do STJ. Isso aqui cai muito, tá, gente? Acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento repetitivo. Entendimento firmado em incidente de resolução de demanda repetitiva ou de assunção de competência e enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sob direito local. São 4 situações. Normalmente, as que mais caem são essas duas aqui, ó. Súmula do STJ ou do STF ou recurso repetitivo, né, tese fixada em recurso repetitivo pelo STF ou pelo STJ. Como assim? O que seria isso? Na verdade, não seriam somente as duas, mas essa é uma das pautas. Veja bem, olha só, quando que o juiz vai fazer isso? O juiz vai fazer e adotar essa conduta quando o que o autor está pedindo é contrário àquilo que o STJ ou o STF, por exemplo, já julgaram. Mas não um julgamento esporádico, assim, não é um julgamento de uma turma. Ou é matéria sumulada ou tese fixada em recurso repetitivo. O que é o recurso repetitivo? Bem rápido aqui, para a gente entender o contexto dessa improcedência liminar. O recurso repetitivo é o seguinte, olha, existem matérias que se repetem muito no nosso país. Por exemplo, telefonia, bancário, consumidor, aposentadoria.
E muitas matérias, muitas demandas chegam no STJ, chegam no STF ou tramitam no nos tribunais inferiores. Acontece que, por uma regra processual, uma lei processual, é possível que o STJ ou STF, vai depender se a matéria é constitucional ou infraconstitucional, selecione um desses recursos para julgar um deles. E ao julgar ele e fixar a tese naquele único recurso, ele se repete em todos os outros. O julgamento é repetitivo para todas as outras mesmas teses. Então eu vou dizer assim, ó, 1 mais 1 igual a 2. Aí chegou no STJ, 1 mais 1 igual a 2. Verdadeiro, essa é a tese. Tese do STJ, 1 mais 1 igual a 2. Ah, nós temos 10 milhões de ações no país que colocam lá que 1 mais 1 é igual a 3. O STJ decidiu que 1 mais 1 é igual a 2. Então, para as 10 milhões é essa a resposta. É uma resposta repetitiva, porque a ação é repetitiva, porque a matéria que está sendo tratada nos várias ações e recursos é repetitiva. Então, o STJ ou o STF se reúne para julgar não qualquer tipo de recurso, mas um recurso afetado à regra dos recursos repetitivos e, portanto, forma aí uma tese em recurso repetitivo. Aí tá, 1 mais 1 igual a 2, está fixado lá pelo STJ. Aí entra o Juliano, bate na porta do juiz, lá da comarca aqui de Porto Alegre, por exemplo, né? Bateu lá o Juliano, bateu lá na porta do juiz. Ô, senhor juiz, tudo bem? Está aqui minha petição inicial, está perfeito. Ó. Competência, qualificação, valor da causa, tem opção pela audiência, está tudo perfeito. O juiz pega aquilo e diz assim, deixa eu ver o que o Juliano está pedindo aqui. 1 mais 1 igual a 3. Aí o juiz vai dizer, julgo improcedente liminarmente o pedido, já julgando o mérito, portanto, para a demanda, com base no 332, inciso 2, porque o STJ disse em tese repetitiva que 1 mais 1 é igual a 2, não é igual a 3. Então eu já estou julgando improcedente. Não vamos perder tempo aqui em primeiro grau. Claro, existem matérias, e o 332 fala sobre isso, né? Existem matérias que exigem fundamentação e prova. Fase instrutória. O que é fase instrutória? Fase instrutória é a fase de provas, né? De instrução processual. A fase probatória. Pois bem, se aquela matéria ela depende de prova para decidir se vai ganhar ou não, obviamente que o juiz ele não vai julgar improcedente liminarmente, porque ele precisa ver as provas antes. Mas grande parte das matérias submetidas ao judiciário, elas não dependem exatamente de prova. Elas dependem de tese, alegação, né? A gente vai ver áreas, ó, só para vocês terem uma ideia, né? Já advogando ou já estagiando, vocês vão ver, já fazendo estágio ou então posteriormente advogando, né? Vocês vão ver que algumas matérias estão muito ligadas à prova. Por exemplo, eu estou assistindo aqui a aula, eu quero trabalhar com advocacia trabalhista. Bom, a advocacia trabalhista é uma matéria muito vinculada à prova, muito vinculada à prova. Prova testemunhal, perícia, documento, né? Eu quero trabalhar lá com uma previdenciário. Previdenciário está vinculado à prova, sim. Tem a perícia, mas tem uma grande parte que são teses previdenciárias. Eu quero trabalhar com tributário. Né? Tributário. Bom, tributário tem pouca prova. Tributário é uma discussão de tese, né? É inconstitucional a lei, aquela conduta é abusiva, aquela instrução normativa deve ser afastada, aquele regulamento abusou daquilo que a lei previa e autorizou, né? Então são atos e discussões muito mais jurídicas, em tese, e não fáticas probatórias, né? Então esse tipo de julgamento aqui de improcedência liminar do pedido, ele é muito aplicável naquelas matérias, e aí o 332 inclusive determina isso, naquelas matérias que não tem fase probatória. Você está discutindo apenas o direito em si. E quando que o juiz pode julgar? Quando o cara que bateu na porta lá, bateu e pediu o contrário a uma súmula do STJ ou STF, contrário a uma tese repetitiva do STJ ou do STF, contrário ao IRDR, que é incidente de resolução de demandas repetitivas, ou IAC, que é incidente de assunção de competência, que basicamente esses dois aqui, IRDR, é também matéria repetitiva, só que acontece aqui em segundo grau. Em IAC, né, que é um incidente de assunção de competência,
é quando o tribunal julga, né, com determinada matéria que possivelmente pode ser relevante e vai se repetir. Né? Então, estruturalmente é isso. Né? E, por fim, a súmula de Tribunal de Justiça sobre Direito Local. Né? São 4 situações. Como eu falei para vocês, normalmente a gente está aqui em dicas, revisão, né? Normalmente essas duas, tá? Súmula do STJ e do STF e teses repetitivas. Autorizam, portanto, a improcedência liminar. Te liga no seguinte aspecto. Isso aqui não é caso de indeferimento. Indeferimento é outra coisa. Improcedência liminar é quando eu já julgo o mérito. E só poderá acontecer a improcedência liminar. Procedência liminar não existe, tá? Procedência liminar não existe. E te liga também que às vezes a questão puxa o sistema anterior, lá do Código de 73. Algumas alternativas vão dizer, é quando o juízo, aquele juiz que está decidindo, já decidiu várias matérias iguais àquelas, então ele dá a mesma resposta. Não, ele não tem autorização para fazer isso. Tem jurisprudência dominante ou pacífica? Não tem autorização. É súmula ou tese. Vamos botar aqui, ó. A autorização para isso, súmula ou tese. Claro que aqui estamos vinculando, né, o STJ, STF, súmula do Tribunal de Justiça sobre Direito Local, ou aquelas teses fixadas no STJ ou no STF, ou então no IRDR e no IAC, incidente de assunção de competência. Aqui quem regula, portanto, o artigo 332, como nós vimos esse aqui, o artigo 321. Eu falei anteriormente, né, que o artigo em si não cai na prova da ordem, então para não poluir o quadro aqui eu não vou colocar os artigos, mas só faço essa indicação aí. Bem, então tá, o que acontece? Pessoal, vamos supor que não seja caso de indeferimento e também não é caso de improcedência liminar do pedido. Não sendo o caso dessas duas situações, o juiz vai receber aquela petição inicial e vai mandar citar. Só que ele cita, qual é o ato aqui? Também muito cobrado, também bastante cobrado nas provas. Letra A, ele cita para contestar. Letra B, ele cita para recorrer. Letra C, ele cita para comparecer à audiência de conciliação ou mediação. Ou letra D, nenhuma das anteriores. E aí? A ordem de citação do juiz, ela serve para quê? Ela serve para que o réu compareça à audiência de conciliação ou mediação. Ele já marca a data. Audiência de conciliação ou mediação. Observe, portanto, que a citação do réu não é para que ele apresente contestação. A citação do réu preliminarmente é para que ele compareça à audiência de conciliação ou mediação. Aí normalmente a pergunta que vem é essa, mas professor, e também já caiu esse tipo de questão na ordem. Se o autor disse aqui, ó, eu não quero a audiência de conciliação ou mediação, o juiz vai marcar essa audiência? Vai marcar mesmo assim. Te liga nisso que isso aqui pega muita gente. Se o autor afirmou lá na petição inicial que ele não quer a audiência, mesmo assim o juiz vai marcar a audiência de conciliação ou mediação. Se o autor disse na sua petição inicial, eu não quero audiência de conciliação ou mediação, o juiz vai citar o réu para comparecer à audiência de conciliação ou mediação. Sabe por quê? Porque o código vai nos dizer que a audiência somente não será realizada se ambas as partes manifestarem o seu desinteresse. Pois então, se uma parte manifesta interesse em comparecer à audiência, já acabou. Não precisa nem manifestar o interesse. Basta que não manifeste o desinteresse. Como assim, professor? Olha só, está marcada aqui a audiência de conciliação ou mediação. Ela não vai ser realizada quando ambas as partes manifestarem expressamente ou quando o direito não admitir autocomposição. Aí ela não vai ser marcada. Então tá, até agora, vamos pegar o primeiro ponto. Ambas as partes manifestarem desinteresse. Isso está, gente, olha só. Aqui na tela, no artigo 334, que é o artigo da audiência, conciliação e mediação, lá no parágrafo 4º. Vou comentar agora
o artigo 334, você que está anotando aí, artigo 334, parágrafo 4º. Tá? Comentar este parágrafo aqui. Olha só o que acontece. Pelo artigo 334, parágrafo 4º, você tem o seguinte, ó, a audiência ela não será realizada se ambas as partes manifestarem o desinteresse ou se o direito não admitir a autocomposição. Vamos pegar o seguinte, eu vou puxar aqui uma flecha, tá? Para a gente entender melhor visualmente, né? E vou botar um X, que representa quando que essa audiência aqui não vai ser realizada. Aí eu vou escrever aqui, ó, ambas as partes manifestarem aí desinteresse. Então tá, vamos começar a construir algumas verdades aqui, portanto, a partir desse conceito, tá? Ambas as partes manifestarem desinteresse. Vamos começar a construir algumas verdades aqui. Primeira verdade que nós temos. Se o autor manifestou interesse aqui, o autor lá na petição inicial disse aqui, ó, eu quero a audiência de conciliação ou mediação. Se o autor manifestou interesse, nós nunca vamos chegar nesse conceito aqui, de ambas as partes manifestarem desinteresse. Então, se eu te questionar o seguinte, olha, se o autor afirmou na petição inicial que quer a audiência vai ser realizada. Por quê? Porque só não vai ser realizada, número 1, quando ambas as partes manifestarem desinteresse. Então, esse é o primeiro exemplo. Segundo, quando o autor entra com a petição inicial e diz, eu não quero audiência, eu tenho ambas as partes manifestando desinteresse? Não. Eu só vou ter o autor manifestando desinteresse, mas eu não tenho ambas as partes manifestando desinteresse. Somente o autor não está manifestando desinteresse. É por isso que o juiz marca a audiência. Aí vai funcionar assim, ó. Se o réu não quer também, até 10 dias antes, botar aqui, ó, 10 dias antes da audiência, o réu pode afirmar, eu também não quero. Aí a audiência é cancelada. Então, botar, ó, réu e entre parênteses, desinteresse. Se até 10 dias antes da audiência o réu manifestar o seu desinteresse, aí o que nós temos? Isso o código diz, né? Até 10 dias antes da audiência o réu tem que manifestar aí o seu desinteresse. Se o réu fizer isso até 10 dias antes da audiência, observa aqui, 10 dias antes o réu vai lá e diz, olha, eu também não quero. E veja que é eu também não quero. Porque se o autor quer, não adianta o réu falar eu também não quero. Porque aí nós não vamos chegar aqui no ambas as partes. Então, isso já caiu algumas vezes na prova de ordem, a matéria é pronta para cair para você. Somente não ocorrerá a audiência, sendo ela possível, né? Somente não ocorrerá a audiência quando ambas as partes manifestarem desinteresse. Se o autor afirmou na petição inicial, beleza, vai ter audiência. Se o autor afirmou que não quer na petição inicial, o juiz marca ela e espera até 10 dias antes. Se em 10 dias antes da audiência o réu vem e comparece, apresenta uma petição dizendo eu também não quero, aí a audiência é cancelada. Mas se ninguém fizer isso, vai rolar a audiência. Vamos tentar conciliar, vamos tentar chegar no acordo. Esse é o caminho usual até a audiência. A audiência ela também pode não ser realizada, aí claro, não vai depender muito da concordância ou não do autor, quando o direito não admitir autocomposição. Então, direito não admitir autocomposição. Certo? Então, o direito não admite autocomposição. O que é autocomposição? Autocomposição, para ficar num termo mais bruto, para a gente conseguir entender aqui para a hora da prova, a autocomposição está vinculada a um acordo. Aquele direito que eu estou postulando em juízo, ele não admite acordo. Ele tem que ser julgado por sentença. Eu tenho que ter sentença que estabeleça, que coloque diretamente aí quem tem razão, o autor ou réu. Ele não admite, pela sua natureza, um acordo, uma autocomposição. Ah, mas tem matéria que é assim? Sim, tem matéria que é assim.
o direito por si só não admite autocomposição. Não seriam todos, mas só para você ter uma ideia, muito vinculado assim à fazenda pública, né? Então, tem questões dentro da fazenda pública onde eu vou demandar contra o Estado, contra o município, por exemplo, que não admitem autocomposição. Ah, eu digo lá que a fazenda pública está me devendo R$1 milhão. Adianta fazer, vai pagar 1 milhão de vezes de R$1. O procurador do município não pode fazer esse acordo, porque os acordos vinculados à fazenda pública, eles são, não em sua totalidade, mas em sua grande maioria, vinculados a princípios da administração pública e à lei, né? Claro que todos são vinculados à administração pública e à lei, né? Todos os acordos são vinculados. Estou querendo dizer para vocês que na área de atuação da fazenda pública é bem restrita a possibilidade de acordo. Não é impossível, mas é restrita. Desde que a lei autorize expressamente, né, alçadas, limites, é possível fazer acordo. Mas agora, sem lei autorizativa, eu não poderia ter um acordo nesse sentido. Então, no âmbito da fazenda pública, embora exista uma parcela que é possível acordar, grande maioria não é possível. Então, o juiz, pensando que aquele direito sequer admite a autocomposição, ele nem marca a audiência. Esse é um exemplo, então, né, de direito que não admite a autocomposição. Claro, aqui é natural, você não precisa nem decorar, né? Imagina, se eu afirmar para você numa questão que o direito não admite a autocomposição, não admite acordo, não tem por que marcar a audiência para fazer acordo, né? Porque o direito postulado, o direito em juízo, ele não admite, por sua natureza, a autocomposição. Então tá, vamos supor que nada disso que a gente escreveu aqui aconteceu. Acontece a petição inicial, o juiz determina a citação do réu para comparecer à audiência de conciliação ou mediação. Chegamos na audiência, feita a tentativa de conciliação, feita a tentativa de mediação, não houve êxito, aí você tem o prazo para a contestação. Observe, portanto, que é somente aqui que nós temos a peça de resposta do réu. Petição inicial, citação, audiência de conciliação, mediação e contestação. É claro, a prova da ordem ela coloca questões mais intrincadas, mais complicadas. E eu acho que um dos grandes pontos de reprovação está em um aluno estudar só aquilo que é fácil. Então o cara diz assim, eu estudei hoje a tarde inteira, estou bem feliz. Eu já começo a desconfiar, né? Os candidatos fazem isso. Né? Eu estou bem feliz, que matéria tu estudou, né? Estudei tal matéria. Estudei lá que a petição inicial tem que colocar o nome e qualificação das partes. Beleza, estudou bem, mas não vai cair, né? Cair a matéria é complicado. Então, eu estudei a tarde inteira e estou com a cabeça pesada, porque a matéria é difícil. Bom, então tá, estudou certinho. Fez questões, estudou certinho. Então essa é a ideia, né? Estudar matérias mais complicadas, mais intricadas, porque é essa que cai. Embora a gente coloque, tem petição inicial, citação, audiência e contestação, toma muito cuidado com a improcedência liminar, com o indeferimento, com a opção, com a hipótese de não realização da audiência, porque essas são as matérias que costumam cair mais, né? Costumam cair mais nas suas peculiaridades, nos seus pontos específicos lá, para tentar entender, tentar alcançar e tentar chegar ao máximo aí, né, próximo da questão. Essa figura aqui da contestação, né, é exatamente aquilo que nós iniciamos aí na tela, no material, né? E a gente vai trabalhar num primeiro momento, portanto, essa peculiaridade existente dentro da contestação, que é a peça de defesa do réu, né? É a peça de defesa do réu, é ela que estabelece aí toda a matéria de defesa. Então, o primeiro ponto, eu vou ler para vocês aqui, ó. Concentra a matéria de defesa, concentra incidentes, a exceção de competência ela não existe aqui no processo civil, né? Alegação na contestação, exceção de suspeição e impedimento não é, ela é uma peça autônoma, onde você argui impedimento de suspeição, ela concentra a reconvenção, o termo a qual do prazo de regra é a partir da audiência, né, de conciliação, e há uma possibilidade de apresentação em foro diverso, né, na hipótese de
incompetência. Vamos dar uma olhada nesses critérios que eu falei aqui para tentar entender um pouquinho e ver que tipo de questão pode cair nessa que é a principal resposta do réu. Olha só, é comum a questão te induzir em erro afirmando o seguinte: a contestação ela traz a matéria de defesa. Entretanto, se eu quiser atacar uma questão processual, eu vou ter que fazer por um incidente. Aí eles criam lá alguns incidentes que até existiam no Código de 73, mas não existem mais. Né? Então eles vão falar lá em incidente de impugnação à JG, a gratuidade da justiça, incidente de impugnação do valor da causa, exceção de incompetência, que é para dizer que a petição inicial foi distribuída num foro incompetente, então tem que alegar uma exceção, não tem. Eu sei que exceção de incompetência ainda reside em outras áreas do direito, mas no processo civil, por isso que eu botei no material e risquei, não existe exceção de incompetência. A incompetência ela é alegada dentro da contestação. Então a contestação, se a gente pensar assim, ela tem um tamanho gigante. Ela contempla várias matérias. Tudo aquilo que eu quero levar como tese defensiva, ela é concentrada na contestação. Então, por isso que eu coloquei lá, ela concentra os incidentes, né? Significaria dizer, aquilo que de repente a ordem te induz em erro, dizendo, isso é um incidente de impugnação à gratuidade. Não, é tudo dentro da contestação. Ela é grande. É um balão, assim, ó, que contempla várias matérias, né? Várias matérias. Quando a gente fala, por exemplo, do prazo, né, do termo inicial do prazo, está aqui, ó, né? O termo inicial é esse. Feita a audiência, não chegamos num acordo, começa a correr o prazo de 15 dias para apresentar a contestação. Aliás, no processo civil, né, a base são 15 dias. Então, 15 dias para contestar, apelação, recurso especial, extraordinário, agravo de instrumento, tudo 15 dias. Réplica, 15 dias, né? Tudo isso 15 dias, né? Aqui a nossa contestação. Só os embargos de declaração que tem 5 dias, que é o que você tem que tomar um maior cuidado, embora, seja bem sincero para vocês, a ordem não costuma ficar cobrando prazo. Não costuma, não é o norte da prova e ficar contando prazo. Certo? Então, esse é o prazo usual. Ele pode ser alterado, porque essa é a regra. Né? Quando não tem audiência, por exemplo, porque o direito não admite autocomposição, aí eu vou contar o prazo para contestar da juntada aos autos do mandado de citação. Quando não tem por desinteresse, sabe quando o réu vai lá, ó, vamos supor aqui, ó, vou criar a situação para vocês, né? O autor manifestou dizendo que ele não quer audiência. Aí o réu, até 10 dias antes da audiência, também manifesta desinteresse. Bom, no momento aqui, ó, que o réu entregou uma petição manifestando desinteresse, nesse momento começa a fluir o prazo de 15 dias para que ele apresente a contestação. Eu vou desenhar aqui embaixo, né? Não quero aí confundir vocês, mas o que acontece? Como o sistema ele quer que o autor e réu sentem para conversar, né? O diálogo, o contraditório, um modelo cooperativo de processo, implica que eu tenha efetivamente a conversa, a possibilidade de diálogo, a tentativa de conciliação. Isso é determinado, então, né, na estrutura do Código de Processo Civil, na sua base principiológica. A ideia de conversa, tentativa de acordo. Então, o Código ele tende a incentivar a audiência. Ele quer, por exemplo, que o réu compareça à audiência. Bom, aí se não teve acordo, contesta. Algumas questões vão te dizer, toma muito cuidado, que é para levar a contestação na própria conciliação e mediação. Não é. No procedimento comum, não. No procedimento comum, você vai desarmado. A audiência, conciliação e mediação vai desarmado, não obteve acordo, 15 dias apresenta, portanto, aí a contestação. Essa é a base, né, para a gente entender aqui. Só que pode acontecer o seguinte, ó, vamos supor que o autor manifestou que não tem interesse. Aí o réu, 10 dias antes, ele diz, eu também não tenho interesse. No dia que ele protocolou essa petição dizendo eu não tenho interesse também, começa a fluir os 15 dias
para que ele apresente a contestação. Porque a contestação não vai ser depois da audiência, porque não vai ter mais audiência, ambas as partes manifestaram desinteresse. Então, no dia que o réu protocola uma petição dizendo, olha, eu também não quero a audiência de conciliação e mediação, acaba de abrir o prazo, de ser o termo inicial do prazo de 15 dias para aquele réu venha contestar. Pensa na prática o seguinte, olha, se você não quer contestar, é muito melhor ir na audiência e depois abrir o prazo de 15 dias do que protocolar uma petição até 10 dias antes da audiência, dizendo que eu não quero ir, porque aí eu estou abrindo, antecipando o prazo contestacional. E normalmente não é isso que o réu quer, né? Eu não quero antecipar o prazo contestacional. Mas pode acontecer. Eu posso ser contratado lá por alguém que diga assim, ó, Juliano, eu não quero ir na audiência. Eu não tenho interesse em conciliar porque eu já sei, eu vou lá perder tempo. Então vamos fazer o seguinte, ó, como ele também não quer, peticiona lá dizendo que tem desinteresse e em 15 dias nós apresentamos a contestação. Pode acontecer. Não é um caso assim impossível, mas é raro, né, de acontecer. Te liga também, olha só, nas preliminares aí da contestação. E aí eu ressaltei para vocês o artigo 337 do Código de Processo Civil. Ó. Preliminares na contestação. Diz o artigo 337, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar incompetência absoluta e relativa. Mas, professor, por que está sublinhado ali a relativa? Está sublinhada a relativa porque no sistema anterior existia a exceção de incompetência para incompetência relativa. Agora não existe mais. Gente, assim, ó, falou na questão para vocês em incompetência, em réu alegar incompetência, ele vai alegar isso na preliminar da contestação. Com matéria preliminar. Ele tem a contestação e ela vai estar dividida em 2 capítulos, preliminar e mérito. E lá na preliminar ele vai alegar essa incompetência, seja ela absoluta ou relativa. Depois, incorreção do valor da causa e indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça. Então, eu ressaltei 3 principais, o 337 não tem somente estes, tá? Só para ficar claro aí. Por que eu só coloquei 3 aqui para vocês? Porque são os principais, aqueles que costumam cair. Incorreção do valor, incompetência absoluta ou relativa, incorreção do valor da causa e a indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça. Então, esses 3 aqui, eles são regulados, né, por matéria preliminar na contestação. Então eu vou lá na contestação, antes de discutir o mérito, vamos botar aqui nosso quadro para ele ficar completo, tem 3 grandes preliminares. A incompetência que eu alego como matéria preliminar na contestação, lembra lá, seja ela absoluta ou relativa, eu coloco aqui. Se eu, réu, não concordar com o valor da causa, eu coloco matéria preliminar na contestação, mas dentro da contestação. E se eu não concordar com a gratuidade da justiça, eu também vou não concordar em preliminar na contestação. Na contestação, portanto, ela concentra os incidentes, os principais incidentes lá concentrados. Inclusive, né, uma peça que é bem importante, então caiu também nas últimas provas, que é a reconvenção. Veja bem, se o réu desejar também reconvir, ele vai apresentar na contestação a sua reconvenção. O que é reconvenção? Para ficar claro, o que seria reconvenção? Reconvenção é o direito de ação do réu em face do autor. Normalmente, o autor está demandando contra o réu. Diz, eu quero que o réu seja condenado em 10 mil reais de danos morais. Só que aí o réu recebe essa demanda e pensa o seguinte, não, mas só um pouquinho. Quem me ofendeu foi o autor. Então eu não quero pagar 10 mil, isso na contestação. Mas eu quero ainda receber 12 do autor, porque foi ele que me ofendeu. Então eu faço isso na reconvenção. É mais ou menos assim, o império contra-ataca, né? Você tem a demanda e absorve ela e contra-ataca. Isso é reconvenção. Pois, veja bem, se eu quero fazer reconvenção, eu faço ela na contestação.
Claro, vamos supor que eu não queira, é um caso mais absurdo, mas também já foi cobrado na prova da ordem. Se eu não quero contestar, eu não desejo apresentar contestação, eu posso tão somente apresentar reconvenção? Posso sim. Eu não quero contestar, mas eu quero apenas apresentar reconvenção. Posso fazer isso, não tem problema nenhum. Só que aí eu não vou fazer na contestação, porque não vai ter, né? Eu não quero contestar, eu quero apenas reconvir. Agora, se a gente criar um sistema usual, o que ordinariamente acontece no foro, a parte contesta e reconvém. E a reconvenção, ela é dentro da própria peça contestacional. Vai trabalhar com matéria preliminar, aquelas preliminares ali, correção do valor da causa, impugnação à gratuidade e tal. Vai defender o mérito e, por fim, vai apresentar a reconvenção. Certo? Então, pessoal, peço só aqui agora, vamos fechar aqui no quadro, para quem está copiando aí nós temos algumas matérias bem importantes que podem cair para você, então fica bem atento nessas matérias, nesses tópicos, né, que eles são extremamente importantes aí para a tua aprovação, ok? Então, com isso, nós terminamos essa primeira parte. Não deixe de acompanhar, então, o próximo bloco, onde nós vamos seguir mais dicas quentes aí para a tua prova na parte de processo civil, ok? Continue com a gente, até mais.